E é hora de história aqui no Vida e Saúde. Essa semana Mente Feliz está super importante aqui na sua telinha da Novo Tempo. Muita coisa boa, muita coisa pesada, difícil sim, mas necessária para a nossa saúde integral. Dr. César, chegou a hora da gente exibir o último episódio do documentário Sobreviver. E durante essa semana a gente acompanhou várias histórias aqui de pessoas, na verdade, que conseguiram lidar com situações desafiadoras. E eu quero saber, doutor César, qual será a história que a gente vai conhecer hoje? Pois é, no episódio de hoje nós vamos conhecer a história de alguém que lidou com uma doença psicossomática. Quando a mente e o corpo se entrelaçam de forma intensa, os conflitos emocionais podem se manifestar em sintomas físicos reais e debilitantes. Muitas vezes, a origem dessas doenças é difícil identificar e o caminho para o diagnóstico e tratamento pode ser longo e desafiador. Mas como esses problemas surgem? E de que maneira podemos encontrar alívio e cura? Então eu te convido agora a conhecer a história de Queren. Acompanhe. Bom, a minha infância foi algo bem marcante para mim, que eu tenho boas memórias. A que eu lembro com muito carinho é a comer cachorro-quente na Kombi Azul. E nós íamos ao culto, voltávamos e meu pai parava num trailer, comprava o cachorro-quente e a gente parava num lugar que tinha umas árvores assim e a gente sentava e comia. Antes de ir para casa, assim, é a minha melhor memória que eu tenho com eles. E sempre em família, sempre juntos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quando eu tinha 10 anos, foi o período que eu comecei a me sentir mal, porque meu pai começou a se envolver com drogas. Então foi muito difícil vê-lo na situação que ele se encontrava. Eu descobri com o meu irmão, porque a gente sentiu um cheiro muito estranho dentro de casa e foi onde a gente começou a seguir meu pai. E a gente seguiu ele até uma altura, voltamos para casa e nisso eu vi meu pai escondido atrás de casa e a gente viu que ele estava usando uma coisa que cheirava muito ruim, né? E aí foi onde a gente comentou com a minha mãe e ela falou, olha, vamos ser sinceros, seu pai está passando um período difícil, ele está usando drogas. Foi assim que a gente descobriu. O que mais me angustiava era ver o meu pai naquela situação e talvez não poder ajudá-lo, porque é uma sensação de potência. O que eu posso fazer? Né? Quando a gente conhece uma pessoa que tem esse problema com drogas, não é fácil, né? Não é fácil para a família, não é fácil para ninguém. Então, assim, como que eu posso ajudá-lo? Sendo que eu ainda sou muito nova, né? E o que eu posso fazer? Era isso que me ficava na minha cabeça o tempo todo, sabe? E eu não queria que ninguém soubesse, né? Tanto que nós não contamos para ninguém, quem sabia na época era só eu, minha mãe e meus irmãos, porque a gente acreditava que ele sairia dessa situação e a gente não queria que as pessoas tivessem uma sensação de negatividade dele, sabe? Porque ele sempre foi um pai muito bom pra gente, ele sempre foi um pai muito presente. Eu queria que as pessoas pensassem ruim do meu pai. O meu pai, ele continuou usando droga até aos meus 16 anos. Foi onde ele tomou a iniciativa de se tratar. Mas nesse período, né, ele estava se destruindo, né? Então, assim, era uma coisa que eu guardava. Eu via e guardava e eu não queria comentar.
eu queria esconder aquilo, porque eu não queria que fosse... Acreditava que não era uma realidade que eu estava vivendo, sabe? Então, eu sempre guardava muito, eu não queria compartilhar aquela situação, né? Para que não gerasse negatividade e para que... Acho que eu queria que as pessoas vissem também que eu estava bem, assim. E nesse período, nós já tínhamos descoberto que meu irmão estava com aplasia medular. A medula dele havia parado de produzir sangue. É o irmão caçula, né? Quem é irmão mais velho tem muito carinho pelos meus irmãos. E ver o meu irmão na situação que ele estava, eu até falava pra Deus, por que não é eu que estou passando por isso, né? Eu podia pegar essa dor dele e passar pra mim, porque eu não queria ver o meu irmão sofrer como ele sofreu. E minha irmã foi embora de casa de uma maneira assim complicada, posso dizer, mexeu muito comigo, porque até então eu só tinha ela, né? Porque como minha mãe ia sempre para Campinas com meu irmão, meu pai também passou a ir a um período com ela, ficávamos só nós duas. Então eu me apeguei muito a ela e foi bem complicado. Fiquei muito frustrada, porque como eu tinha me apegado muito a ela esse período, eu só tinha ela, né? E a gente ficava sempre juntas e tudo mais. Então acho que eu fiquei muito frustrada. Eu não queria que isso acontecesse e me machucou muito. Eu pensava, será que vale a pena falar, né? Às vezes a pessoa tá passando por uma coisa pior do que eu e acho que eu não quero comentar isso, e aí eu acabava guardando, não comentava, não falava nada. Eu sempre achei que é porque eu não tinha pessoas para falar, mas pensando melhor, eu não queria expor a minha situação, expor a minha dor para as pessoas. Eu queria guardar para mim e queria tentar lidar com aquilo sozinha. Então, acho que tentar fazer graça para as pessoas meio que me ajudava a esconder. Mas quando eu não estava na escola, com as pessoas, voltava para minha casa, eu tentava não pensar naquilo, sabe? Por mais que a situação estivesse diante de mim, eu tentava ignorar o que estava acontecendo. Conversava uma coisa ou outra com a minha mãe, né? Mas como era um período difícil, uma situação difícil, acho que não queria falar, sabe? Eu não queria enfrentar sozinha mesmo. As pessoas sempre falavam, vai passar, vai dar tudo certo, e já mudavam de assunto, então, e eu não me sentia acolhida de certa forma, e aí eu não compartilhava, não falava mais. Em 2017, eu estava trabalhando e eu comecei a sentir muita dor nas costas. E uma dor muito forte. E aí eu fui e conversei com a minha supervisora e pedi para ir ao médico, porque era uma dor insuportável. Fui ao médico e aí me deu o diagnóstico, né? Keren, você pode estar com problema renal. Fui medicada e fui para casa. Mas, assim, eu estava indo e voltando muito do hospital e até então era só problema renal. E aí, uma madrugada, eu fui para o hospital com muitas dores, fiz uma tomografia e o médico falou, olha, você está com uma pedra no canal da urina e é uma pedra grande, ela não vai sair sozinha, você vai precisar fazer cirurgia. Então, fiz a primeira cirurgia, 2 meses depois fiz a segunda, né, porque ainda tinha uma pedra muito grande que precisava ser retirada. E fiz a segunda cirurgia e achei que estava tudo bem.
né? E aí veio a notícia da terceira cirurgia. Eu tinha uma infecção no rim e era uma infecção que já estava se tornando generalizada, já estava começando a espalhar pelo corpo. Então eu fiquei internada alguns dias, tomando medicação, né, muito forte, e tudo bem, achei que estava tudo bem, só que as dores não passavam. E aí veio a notícia da terceira cirurgia, querem uma terceira cirurgia no rim direito, você vai precisar fazer, porque tem uma pedra aí muito grande que precisa ser retirada, as pedras muito grandes. Eu pensava que era um problema de família, né, porque a minha família tem um histórico de pedra no rins, e eu acreditava que era um problema assim, que eu tinha herdado da minha família, mas depois descobri que não era. Eu pensei que a minha vida tinha acabado ali, porque pode parecer uma coisa simples, mas eu não tinha forças, assim, eu sentia muita vontade de morrer e, sabe, acabar com tudo. Nossa, porque é um problema atrás do outro, uma coisa atrás da outra, assim, muito frustrante. Então, a sensação que eu tinha, que já tinha acabado tudo, assim, sabe? A Keren enfrentou sofrimento em cima de sofrimento, sofrimento em cima de sofrimento. E, Dr. César, parece que quando ela tentou buscar ajuda, apoio em outras pessoas, ela não encontrou esse apoio, ela encontrou... As pessoas também parecem que têm dificuldades em falar de sofrimento, em ouvir sobre sofrimento, porque parece que aquilo vai aumentar o problema. Quando, na verdade, falar poderia ser uma boa solução, ouvir, acolher, né? O corpo dela gritou. Exatamente. Tem até uma frase que fala assim, se você não para consertar algumas coisinhas emocionais na vida, a vida vai te parar, né? E a vida pode parar com uma doença física, por exemplo, né? Então, claro, ainda bem que a gente tem esse mecanismo, né, de que o nosso corpo é amigo da nossa mente e ele nos ajuda, né, a aliviar esse peso excessivo que fica na mente. Porque para algumas pessoas, vivendo situações de perda, situações traumáticas emocionalmente falando na vida, pode ser tão pesado isso para aquela estrutura de personalidade que ela pode surtar e sair da realidade. Surtar é começar a delirar, alucinar e tal. Então as pessoas que têm situações traumáticas na vida, sequencial, uma atrás da outra e tal, e elas não surtam, sinal que tem uma resistência mental boa, mas o corpo está ali ajudando para poder levar aquele fardo para frente e ela continuar na realidade e poder funcionar. Agora, a Keren contou pra gente que nesse sofrimento, parece que foi a gota d'água, né, que faltava para transbordar, ela sentiu vontade de desistir. E não é incomum que isso aconteça, porque chega uma hora que os braços cansam de remar contra a maré, Dr. César. Só que a gente quer acompanhar aqui o desfecho dessa história e saber como que ela conseguiu lidar com mais esse sofrimento na vida dela. Você fica bem juntinho da gente para acompanhar o que aconteceu, tá bom? E você ainda hoje aqui no Vida e Saúde vai ter a oportunidade de ter a sua dúvida respondida pelo Dr. César. Não sai daí não, que o Vida e Saúde volta já.